Alô, você do Biografia Exata, comunidade maravilhosa que eu tenho tanto amor e carinho. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês, de acordo com a Bíblia Sagrada, por que as pessoas nos tempos bíblicos viviam mais. Acompanhe comigo neste vídeo. Louise morreu no dia 4 de agosto de 1997 em sua cidade natal, no sudeste da França. Ela tinha 122 anos. Avanços na ciência, nos tratamentos de saúde e em outros campos têm ajudado as pessoas hoje a viver mais. Mesmo assim, poucas chegam aos 100 anos ou ultrapassam essa idade. Talvez seja por esse motivo que a longevidade dos que conseguem isso às vezes vira notícia, como aconteceu no caso da senhora Carmen. A Bíblia relata que nos tempos antigos as pessoas viviam muito mais e em alguns casos quase 1000 anos. Será que isso é verdade ou possível? As pessoas nos tempos bíblicos realmente viviam tanto tempo assim? E que importância tem isso para nós hoje? A partir de agora você vai acompanhar comigo pessoas que viveram muito tempo. Tudo isso à base da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O livro bíblico de Gênesis fala de 7 homens que viveram mais de 900 anos. Todos nasceram antes do dilúvio dos dias de Noé. Quem são eles? Adão, o primeiro homem, Sete, filho de Adão, Enos, Quenã, Jarede, Metusalém e Noé. Registrado no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos do 5 ao 27 e o capítulo 9, versículo 29. Talvez a maioria das pessoas não tenha ouvido falar desses homens, mas todos estavam entre as primeiras 10 gerações da história humana. Metusalém é bem conhecido por ter vivido mais do que todos, um recorde de 969 anos. A Bíblia menciona pelo menos outras 25 pessoas que também viveram mais tempo do que é comum hoje. Algumas delas viveram 300, 400, até mesmo 700 anos ou mais. Registrado em Gênesis, capítulo 5, versículos do 28 ao 31, capítulo 11, dos versículos 10 ao 25. Para muitos, porém, relatos bíblicos de pessoas que viveram tanto tempo não passam de mitos. É realmente assim? Mito ou registro confiável? Segundo certo documento publicado pelo Instituto Marx de Pesquisa Demográfica na Alemanha, pesquisadores confirmaram a idade da senhora Carmen, já mencionada, por reunir algumas declarações simples e comprováveis feitas por ela. Essas declarações tinham a ver com ela ou seus parentes na época em que certos acontecimentos ocorreram. O que ela disse foi então comparado com registros civis, públicos e religiosos, também como artigos de jornal e censos demográficos. É interessante notar que, apesar de ter sido impossível verificar cada detalhe, a evidência direta e indireta disponível possibilitou confirmar a idade dela. O que dizer dos relatos da Bíblia? Será que há provas de que eles são confiáveis? Com certeza, embora nem todos os detalhes tenham sido confirmados por fontes seculares disponíveis, as evidências têm mostrado vez após vez que o registro bíblico é confiável do ponto de vista histórico, científico e cronológico. Isso não é de surpreender, pois a própria Bíblia diz que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Registrado em Romanos 3, versículo 4. De fato, sendo um livro inspirado por Deus, a Bíblia não contém mitos. Porque no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ali diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Moisés, que sob a orientação do verdadeiro Deus, Jeová, escreveu o Pentateuco, ou os primeiros 5 livros da Bíblia. É conhecido como um dos homens mais influentes e respeitados da história humana. Os judeus o consideravam o maior de todos os seus instrutores. Para os muçulmanos, ele é um de seus maiores profetas.
Para os cristãos, Moisés é um precursor de Cristo. Não seria razoável concluir que podemos confiar nos escritos desse importante personagem histórico? Alguns dizem que o tempo era contado de forma diferente naqueles dias e que o chamavam de ano era na verdade mês. Mas uma análise do relato de Gênesis não deixa dúvidas de que as pessoas naquela época tinham o mesmo conceito de tempo que nós temos hoje. Vejamos dois exemplos. O relato do dilúvio diz que as chuvas começaram quando Noé tinha 600 anos de idade, no segundo mês, no dia 17 do mês. Depois diz que as águas cobriram a terra por 150 dias e que no sétimo mês, no dia 17 do mês, a arca veio a pousar nos montes de Ararate. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 1 e 24, depois capítulo 8, versículo 4. Portanto, o relato mostra que o período de 5 meses, do 17º dia do segundo mês ao 17º dia do sétimo mês daquele ano, equivale a 150 dias. Fica claro que a afirmação de que um ano era na realidade um mês não tem nenhuma base. Agora veja outro exemplo. Segundo Gênesis capítulo 5, versículos do 15 ao 18, Malaléu se tornou pai aos 65 anos. Viveu mais de 830 anos e morreu com 895 anos. Seu neto Enoque também foi pai aos 65 anos, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 21. Se um ano fosse realmente um mês, esses homens teriam sido pais com apenas 5 anos. Isso não faz sentido, não é mesmo? A arqueologia também fornece evidências que apoiam as declarações da Bíblia a respeito de pessoas que viveram muito tempo. Sobre o patriarca Abraão, a Bíblia diz que ele era da cidade de Ur, que mais tarde residiu na cidade de Harã e depois na região de Canaã, e que lutou com Quedorlaomer, rei de Elão, e o derrotou. Este relato está no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 5 e capítulo 14, versículos dos 13 ao 17. Descobertas confirmaram a existência desses lugares e pessoas. A arqueologia também ajudou a esclarecer algumas características das terras e costumes das pessoas relacionadas a Abraão. Visto que essas declarações bíblicas a respeito de Abraão são exatas, por que duvidar que ele viveu 175 anos? Conforme Gênesis capítulo 25, versículo 7. Portanto, não há motivo para duvidar das declarações da Bíblia de que algumas pessoas nos tempos antigos tinham vida excepcionalmente longa. Mas você talvez se pergunte: que importância tem para mim se essas pessoas viveram muito tempo ou não? Sabe por quê? Você pode viver mais do que imagina. A incrível longevidade dos homens que viveram antes do dilúvio prova que o corpo humano tem um notável potencial para viver mais. A tecnologia moderna tem permitido que os cientistas analisem mais a fundo o corpo humano e seu maravilhoso projeto, incluindo a impressionante capacidade de regenerar e curar a si mesmo. A que conclusão chegaram? Que o corpo tem potencial para viver eternamente. Segundo o envelhecimento, diz o professor de medicina Tom, que continua sendo um dos grandes mistérios da ciência médica. Para Deus, porém, o envelhecimento não é um mistério nem um problema sem solução. Adão, o primeiro homem, foi criado perfeito, e o propósito de Deus era que os humanos vivessem para sempre. E infelizmente Adão se rebelou contra Deus. Em resultado, ele pecou e se tornou imperfeito. A explicação que os cientistas têm procurado é esta: por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. E assim, a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Registrado em Romanos capítulo 5, versículo 12, carta escrita pelo apóstolo Paulo. É por causa do pecado
pecado e da imperfeição que ficamos doentes, envelhecemos e morremos. Mas o propósito de nosso amoroso Criador nunca mudou. Como prova notável disso, Ele proveu o sacrifício de resgate de seu Filho Jesus Cristo, que tornará possível a perfeição e a vida eterna. Na Bíblia está escrito: assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados, ou seja, terão vida eterna. Registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. As pessoas antes do dilúvio estavam mais próximas da perfeição, e é por isso que viviam muito mais do que nós. No entanto, estamos agora mais próximos do tempo em que a promessa de Deus se cumprirá. Em breve, todos os vestígios do pecado e da imperfeição desaparecerão, e as pessoas não vão mais envelhecer, nem adoecer e nem morrer. Isso está escrito no livro de Isaías, no capítulo 33, versículo 24. E a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, ali diz que Deus não pode mentir. Como você pode receber essas bênçãos? Não pense que o que Deus prometeu é apenas um sonho. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Portanto, obtenha conhecimento da Bíblia e viva de acordo com ele. Se fizer isso, você estará entesourando para si seguramente um alicerce excelente para o futuro, e se apegará firmemente à verdadeira vida, assim como disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19. Você pode ter certeza de que o Deus que tornou possível que as pessoas nos tempos bíblicos vivessem tanto tempo, também pode fazer com que você viva para sempre. Só para se ter uma ideia, Adão viveu 930 anos, Metusalém 969, seu filho Lameque viveu 777, e Noé 950 anos, e um dos filhos de Noé, chamado Sem, viveu 600 anos. Portanto, esses homens viviam muito porque estavam próximos da perfeição. Quantas notícias boas e maravilhosas que contém a Bíblia, não é mesmo? Ah, se você gostou desse vídeo, dessas explicações de acordo com a Bíblia Sagrada, deixe o seu joinha, deixe também seu comentário, ative o sininho. E se você ainda não faz parte da comunidade Biografia Exata, inscreva-se no canal. Um grande abraço do Edmar do Prado.